Olha, todas as segundas-feiras o Contexto abre espaço para os destaques e apurações da coluna de Igor Gadelha, que já está aqui conosco no estúdio. Temos duas notícias importantes. Eu gostaria de começar falando sobre a atuação de um deputado aí que virou interlocutor do PL junto ao ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, Igor. Seja bem-vindo de volta depois das suas férias. Obrigado, Rafael. Que bom estar aqui de volta com todos vocês. Isso mesmo. Na semana passada, a gente noticiou em primeira mão na coluna que no mesmo dia ali que o Alexandre de Moraes mandou transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro da APF para Papudinha, horas antes dele dar essa decisão, ele recebeu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no gabinete dele, lá no STF, na manhã da quinta-feira. Esse encontro entre a Michele Bolsonaro e o Alexandre de Moraes foi articulado por um deputado que chama Altineu Cortes. Ele é do PL do Rio de Janeiro e é o atual vice-presidente da Câmara. Na ausência do Hugo Mota, ele que assume o comando da Câmara. Pois bem, esse deputado aí, ele virou uma espécie de novo interlocutor do bolsonarismo junto com o ministro Alexandre de Moraes, que é relator aí de uma série de processos envolvendo não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, como uma série de deputados bolsonaristas. E essa articulação, e é isso que a gente conta na coluna, ela começou pelo menos desde agosto do ano passado. Naquela época, a gente contou na coluna que o Altineu Cortes tinha tido um encontro com o próprio Alexandre de Moraes, um encontro ali que não foi divulgado na agenda oficial. Ele foi lá no Alexandre de Moraes para começar essa aproximação. Em agosto, a pauta era o projeto da anistia, né, que acabou virando o PL da dosimetria. Né? Na época, o Altineu foi para o Alexandre de Moraes ali tentar negociar um texto que o Supremo aceitasse. E aí a gente acompanhou todo esse desenrolar. Né? O texto acabou virando o PL da dosimetria, o Congresso aprovou, mas o Lula vetou. E agora está na mão do Congresso derrubar ou não esse veto. E pois bem, e aí meses depois o Altineu Cortes, que é o vice-presidente da Câmara, ele manteve esse contato com o Alexandre de Moraes. Quando foi na quarta-feira, ele interrompeu as férias dele, veio aqui para Brasília, teve um encontro com o Alexandre de Moraes para falar da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí foi quando ele levou ao Alexandre de Moraes o pedido da Michele. Olha, a ex-primeira-dama queria encontrar o senhor, e aí o Alexandre de Moraes prontamente atendeu a Michele no dia seguinte. É importante ressaltar que até então o PL ele tinha um deputado ali como interlocutor, que era o deputado Antônio Carlos Rodrigues, que ele é daquela ala do PL que é mais governista, ele é muito ligado ao Valdemar Costa Neto, o Altineu também é muito ligado ao Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, mas o Antônio Carlos Rodrigues ele foi ministro do governo Dilma, e ele era muito governista. Então agora a ala ali do PL mais bolsonarista, ela tem um interlocutor com o Alexandre, um novo interlocutor com o ministro Alexandre de Moraes, que é o Altineu Cortes. E qual é o histórico do Altineu que permite ele ter essa interlocução com o Alexandre de Moraes? E na sua matéria você até disse que muitos bolsonaristas não gostaram desse primeiro momento, desse contato, né? Mas agora estão vendo que há esse canal. Agora estão vendo. Na verdade, o Altineu Cortes, ele é esse que está aparecendo aí na tela aqui atrás da gente, né? Ele é um deputado que é do PL do Rio de Janeiro. Ele está no PL muito antes ali da família Bolsonaro entrar, ele é muito ligado. Então, embora hoje ele se porte como de centro-direita, mas ele é um cara muito pragmático, né? Ele é um cara que dialoga muito bem com outros ministros do Supremo, dialoga muito bem com deputados da esquerda. Então, embora ele seja de centro-direita, ali, em muitas pautas vote com o bolsonarismo, ele é um cara pragmático, ou seja, que conversa com todo mundo, então ele está investindo ali. E o PL que não gostou ali em agosto, a Michele Bolsonaro, né, agora viu que tinha esse interlocutor e acionou ele para que ela fosse recebida. Então, é uma prova aí, né, de que não há por que explodir todas as pontes. Inclusive, a própria Michele Bolsonaro, nas redes sociais, a Rafael, ela costuma sempre dizer que não deseja o mal para o Alexandre de Moraes, embora, né, critique as decisões dele em relação ao marido, ela não parte ali para o ataque direto ao Alexandre de Moraes, até para manter essa interlocução aberta. Qual é a vantagem para o PL, nesse momento, ter um interlocutor como o Altineu? Você falou aí que é um rapaz, é um deputado conhecido pelo pragmatismo, tem relação boa também com o governo. O quão ele é coringa nesse momento? É bom, assim. Agora, assim, o Alexandre de Moraes já deu ali sinalizações de que vai com calma. Ele vai testando as coisas, né? O próprio processo de prisão do Bolsonaro, ele foi todo um processo. Primeiro ele impôs ali agora algumas medidas, botou a tornozeleira, depois proibia ali certos horários, depois prisão domiciliar, e aí até o início da execução da pena na superintendência da PF. E agora, na Papudinha, é importante para o partido ter, né, sobretudo essa ala mais bolsonarista, mais ideológica do partido, é importante ter um interlocutor com o Alexandre de Moraes. Tem um outro interlocutor também, da Michele, no caso,
que é o atual secretário da Casa Civil aqui do Distrito Federal, o Gustavo Rocha. Ele já foi ministro do governo Temer, na época que o Alexandre de Moraes também era ministro da Justiça, e o Gustavo era ministro dos Direitos Humanos, também trabalhou ali no Planalto com o Temer, então os dois se conhecem, e aí o Gustavo Rocha está também atuando ali como interlocutor da Michelle com o Alexandre de Moraes. Você acha que acredita que é mais fácil, então, para a própria Michelle Bolsonaro ser essa também parte, essa interlocutora com o marido, já que os filhos sempre são mais, né, são mais ácidos nas redes sociais, enfim. Sem dúvida. Ela tinha o Bolsonaro também tinha um interlocutor que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Naquela mesma semana ali, a Michelle procurou o Gilmar Mendes, né, e o Tarcísio de Freitas ligou ali para pelo menos 2 ministros do Supremo, entre eles o Alexandre de Moraes. Ele ligou. O Tarcísio mantém uma boa relação com o Alexandre de Moraes. Deu uma estremecida depois que o Tarcísio criticou o Alexandre de Moraes naquele discurso no 7 de setembro do ano passado, mas como a gente noticiou na coluna, o Tarcísio ligou para o Alexandre de Moraes, pediu desculpa, né, disse que tinha exagerado, e os dois voltaram a manter essa relação. É importante ter, além dos advogados, é importante ter essa interlocução, até porque eles precisam ali dialogar de alguma forma com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o ministro não atendeu todo o pedido. A Michelle foi lá, relatou, né, a situação do marido, que era difícil, pediu a prisão domiciliar, e o ministro deu ali um meio termo, mandou para uma cela maior, né? Só que é importante ter um ponto aí, Rafael, que a gente tem que analisar, que é a Michelle, junto com o Tarcísio, ela também está fazendo ali um movimento para se contrapor aos filhos, né? Os filhos não gostaram, os filhos reclamaram da ida para Papudinha, embora a Michelle tenha sido avisada de todo o processo, né? Ela foi ali com o Alexandre de Moraes, o próprio Gustavo Rocha manteve ela informada, né, sobre essas conversas com o Alexandre de Moraes. Ela e o Tarcísio estão tentando se contrapor aos filhos no momento em que os filhos insistem na candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, e a Michelle ali, ela tem outra... Ela queria ser ela a candidata. Como não pôde, ela hoje tem dado ali, tem feito postagens nas redes sociais exaltando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E essa relação dela com o Tarcísio, como isso pode acabar atrapalhando de fato essa candidatura do Flávio, já que ele está tentando ali manter uns panos quentes, diz que não, cada um apoia quem quiser, mas, enfim, claramente está havendo uma disputa. Não, tá vendo, e até pública, né? Isso. Porque cada um, os filhos criticam, eles não chegam a se agredir diretamente, né? Mas fica ali cheio de indiretas um pro outro. O sonho da Michelle atualmente é ser vice do Tarcísio, né? Nas eleições de 2026 agora, né? De outubro. O Tarcísio, quem tá ali muito perto dele, diz que ele ainda não jogou totalmente a toalha, embora ele tenha... Porque ele tem dado um apoio muito tímido ao Flávio Bolsonaro, né? Publicamente ele diz, vou apoiar o Flávio, mas nos bastidores ele ainda sonha ali de que essa candidatura do Flávio não vai decolar, embora o Flávio tenha ido bem nas pesquisas, e que ele vai ser ali, acabar sendo o candidato do bolsonarismo. Tudo isso a gente vai ter uma sinalização muito clara em abril desse ano, porque é o prazo. O Tarcísio é governador de São Paulo. Se ele quiser disputar outro cargo que não seja o de governador, tentar a reeleição, ele tem que deixar o governo no início de abril desse ano. Então, se ele deixar, é porque ele tem algum plano aí maior, ainda sonha, ainda será uma opção para o Palácio do Planalto. A gente brinca sempre, né? Outubro nunca tá longe. Nem quando passar outubro. E tem essa, né? Abriu esse primeiro prazo aí da Justiça Eleitoral, 6 meses antes. Quem está em cargo de governador, de ministro, tem que deixar o cargo, se desincompatibilizar para ficar apto a disputar. Porque se ele não deixar o cargo, aí ele só pode disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Igor, o novo ministro da Justiça também já iniciou ali o processo de reconhecimento do território, né? O que é que você pode nos atualizar sobre essa chegada? Olha, o ministro Wellington, ele já ouviu, são 9 secretários do Ministério da Justiça. Um já saiu, que é o Manuel, que era o número 2 do Ministério da Justiça, número 2 do Lewandowski, ele já saiu. E aí sobram 8, né? Ele já ouviu 6 desses secretários para saber se ficam ou não ficam. E desses 8 ele ouviu 6, vai ouvir mais 2 que estavam de férias. Ele tá ali ouvindo para saber se os caras querem ficar ou não. Segundo pessoas próximas ao ministro, ele deve fazer trocas ali no ministério, pelo menos 4 desses ele quer trocar. Entre eles, o secretário de Segurança Pública, que é o Sarrubo. Ele, na conversa, ele queria até manter o Sarrubo, mas o Sarrubo disse que quer voltar para São Paulo, vai ficar para fazer uma transição, então deve ser um dos que ele deve trocar. E aí, ao longo dessa semana, o novo ministro da Justiça vai começar a ouvir os substitutos, né, dessas pastas. Eles estão evitando antecipar nomes, até porque ele vai ouvir várias pessoas e quem ele não escolher, eles não estão querendo divulgar muitos nomes, mas ele vai usar essa semana
para focar aí nessas mudanças na pasta. Ele fez ali uma sinalização para os secretários de Segurança Pública estaduais, né? Ele ligou para o presidente do Conselho de Secretários de Segurança, né? Logo na semana passada, ligou, se colocou à disposição para participar de eventos junto com os secretários, então está tentando abrir essas pontes de diálogo. A gente vai aproveitar então, já que a gente está falando do novo ministro da Justiça, se você puder, para a nossa audiência, porque muita gente não conhece ainda, como é que está familiarizado, até para a gente saber que escolhas ele pode fazer nesse novo secretariado. Você pode adiantar um pouco para a gente? Olha, quem é o Wellington Dias? Não, o Wellington, ele é um procurador aposentado, na verdade, ele foi procurador-geral de Justiça do Estado da Bahia. Ele já tinha sido ministro do governo Dilma, ele foi um ministro muito breve, acho que ele passou menos de 20 dias no cargo, porque na época ele ainda estava como procurador. E aí houve um entendimento de que ele renunciava ao cargo de procurador para assumir o Ministério da Justiça. E aí ele não quis renunciar, claro, na época ele não quis renunciar, e aí ele acabou deixando o Ministério da Justiça. Mas ele é muito próximo ao PT da Bahia, ele foi procurador-geral de Justiça na época que o Rui Costa era o governador da Bahia, né? Foi nomeado por ele é de carreira, ele já se aposentou. Ele, no começo do governo Lula, ele ocupou um cargo muito próximo do presidente, que foi o de secretário de Assuntos Jurídicos, que é o principal assessor jurídico ali que está direto com o presidente, despachando diariamente ali as questões jurídicas do governo, né? Ele ocupou a SAGE, mas ele estava atualmente como advogado-geral da Petrobras, estava trabalhando no Rio de Janeiro, né? Então ele se aproximou do Lula quando ele foi SAGE, e aí quem levou o nome dele para o Ministério da Justiça foi o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que foi indicado pelo Lula para o STF, né? Então ele levou, o Messias também apoiava o Wellington, eles se conhecem desde o governo Dilma, porque na época o Messias trabalhava com a Dilma diretamente, então ele conhecia o Wellington. Então o Wellington, ele tá aí tateando as coisas ainda. Ele não é um cara que tem um grande peso político, como o Lewandowski tinha. Sim. O Dino também tinha, né, ali uma relevância política grande, porque o Dino já tinha sido governador, né, e tudo mais, tanto que acabou virando ministro do STF, mas essa foi a solução que o Lula encontrou nesse momento. Esse é um ano que o Lula vai ter muitas saídas de ministros, né? Então, ele vai ter que encontrar ali, muitos ministros de peso vão sair, e ele vai colocar alguns números 2, ou outros ele vai tentar ali procurar gente, mas muita gente vai ser candidata. Essas pessoas que têm muita relevância acabam sendo candidatas, então não podem, né, assumir durante o ano todo. Então, esse é um ano que o presidente vai ter uma equipe ali, vamos dizer assim, um time reserva que vai entrar em campo. Mas é importante, né? Porque se tem um assunto que vai ser tratado durante as eleições, a segurança pública, e acaba que essa indicação, ela pode suprir essa necessidade, essa busca que a gente vai ter, como eu falei, né? Vai ser um assunto muito tratado em outubro. Sem dúvida, vai ser um dos focos do Wellington. Inclusive, já procurou o Davi Alcolumbre, que muito em breve a PEC da Segurança vai tramitar. Ele deve procurar o Mendonça Filho, deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, que é o relator da PEC da Segurança na Câmara. O Wellington vai procurar para conversar. Ele já falou com o Davi Alcolumbre, segundo eu apurei, por telefone, né, para ali se colocar à disposição, até porque tem algumas pautas da segurança pública que estão tramitando no Congresso Nacional. Então, ele está fazendo esse beijamão. Primeiro, eu acho que agora ele está ali tentando organizar a equipe, e aí depois ele vai fazer um beijamão, digamos assim, maior, né? Ele tem que ir no Supremo também, falar com alguns ministros, embora ele já conheça alguns, mas no cargo é sempre importante. E na política, esses gestos são importantes. Ele passar ali a mão no telefone, ligar para o Alcolumbre, ligar para o Hugo Mota, se colocar à disposição, ele estabelece um diálogo. Isso é muito comum aqui em Brasília. E não adianta a gente negar, né? O pessoal tá aí, vai voltar ao trabalho a partir do dia 5 de fevereiro, mas dia 13 já é carnaval, então provavelmente as operações políticas só começam depois do carnaval. Vão começar depois do carnaval. Igor, muito obrigado pela tua participação aqui no Conquest. Pessoal, tá aí, coluna Igor Gadelha no metrópolis.com. Acessem lá e, claro... Olha aí, colocaram, rapaz, o povo agora... Faltou 2026. Só foi chegar, tá vendo? Tá bem, olha aí. Um abraço, gente. Valeu.